Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Tear Chique. Hoje eu venho trazer para vocês esse casaquinho que eu teci no tear de pregos. A receita deste casaquinho é a mesma receita que eu utilizei para tecer esse outro casaquinho aqui no tear de pinos. Eu já tenho a videoaula desse casaquinho aqui no canal, tá? Então quem ainda não assistiu pode ir lá assistir. Eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo de hoje, o link para você acessar essa aula, tá? Então, é a mesma receita, eu segui os mesmos passos para tecer esse casaquinho e teci esse outro. A única diferença são os pontos, né? Aqui eu utilizo ponto ezinho, aqui eu utilizo ponto meia, e aí faço algumas bordinhas na mão, coisas que eu não fiz aqui. Aqui eu utilizei o ponto tricô, então, com algumas diferenças, né? Algumas particularidades. Mas, no geral, é a mesma receita. São casaquinhos quadrados, né? Direitinho, sem aumentos, sem diminuições, e praticamente, ó, ficaram do mesmo tamanho. Então, é sim possível você tecer uma receita no tear de pregos e no tear de pinos e elas saírem praticamente assim do mesmo tamanho. Então, fica diferente mesmo em alguns aspectos, mas no geral dá pra fazer tranquilo. Então, esse é o casaquinho que a gente vai aprender hoje, tá? Então, antes de iniciarmos o nosso vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal e qualquer dúvidas que vocês tiverem, é só deixar nos comentários que eu vou respondendo para vocês. Então, pessoal, para confeccionarmos esse casaquinho, eu vou estar utilizando, ó, esse tear paralelo de pregos. Ele tem 26 pregos, tá? É um tear praticamente assim que a gente faz cachecol, gola, né, sapatinho de bebê. Mas eu vou estar utilizando ele para mostrar para vocês que dá para fazer peças de bebê ou qualquer outra peça também num tear menor, como esse de 26 pregos, tá? Eu tô utilizando aqui, ó, uma cala. Deixa eu medir aqui para vocês verem, ó. Uma cala de 2 centímetros. Então, do prego de cima ao prego de baixo, eu tenho uma distância de 2 centímetros, certo? Eu vou precisar também de qualquer fiozinho de bebê, de qualquer cor, de qualquer marca que vocês desejarem, tá? É esse fiozinho aqui bem fininho, muito fácil de encontrar em qualquer armarinho. Esse daqui é um novelinho pequeno, mas eu tenho outros. Eu tenho vários restos deste tipo de fiozinho, tá? Então, eu vou utilizar ele. Caso vocês não tenham e queiram adquirir um novelo, é suficiente, tá? Não precisa comprar mais de um, que vai dar uma sobradinha, tá bom? Esse aqui, por exemplo, é um restinho que sobrou, eu tenho outros e eu vou complementando aqui durante a aula. Mas um novelo já é necessário, já é suficiente, tá bom? Então, além do tear, o novelo de bebê, eu vou usar a minha agulha para montar os meus pontos, o meu ganchinho para tecer os pontos, a minha tesoura e também a agulha de tapeceiro, né, para costurar o meu trabalho, tá? Esses daqui são os materiais que eu vou estar utilizando para confeccionar a nossa peça de hoje. Bom, então eu vou pegar aqui, ó, o meu fiozinho, vou colocar aqui na minha aberturinha, ó, aqui. E aí, eu vou dar volta em todos os 24 pregos, tá bom? Esse meu tear tem 26 pregos, tá? Eu vou pegar apenas 24. Aqui, 24. Feito isso, o que eu vou fazer? Vou pegar 2 fiozinhos aqui, ó, passar debaixo de 2 fios, busco a minha argolinha. Passo debaixo de mais 2, busco mais uma argolinha, passo uma dentro da outra, tá? E vou fazendo isso até o final. Essa é a minha montagem inicial. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma videoaula que eu ensino a fazer essa montagem também. E aí, quem quiser assistir, tá bom? Então, você vai fazendo isso, ó. Passando uma argolinha dentro da outra.
Quem quiser montar de outra forma, também pode, tá? Tem várias formas de se montar os pontos iniciais. Cheguei aqui no final, ó. Pego esse fiozinho daqui e passo dentro da argolinha. Então, já fiz aqui a minha montagem inicial. Aí, abaixo aqui os meus pontos, ó. Na primeira vez, ele fica um pouco apertadinho, mas depois já vai ficar mais fácil de tecer, tá? Então, já tenho aqui os meus pontos montados. Agora, eu vou trabalhar no ponto meia, que é aquele ponto super simples, tá? Então, você, ó, pega o primeiro de cima, pula o primeiro de baixo. Pega o segundo de cima, pula o segundo de baixo. E você vai fazendo um zigue-zague, pulando um de cima e um de baixo. Chegou aqui no finalzinho, ó, volto, pegando os pregos que ficaram vazios. Certo? Coloco aqui. E aí, agora, eu vou passar, ó, os meus pontinhos de baixo para cima. Certo? Feito isso, ó, já fizemos a nossa primeira carreira em ponto meia, tá? Essa daqui é uma das frentes do casaquinho. Então, eu já fiz aqui a minha primeira carreira. Eu vou fazer mais 52 carreiras, porque eu vou precisar de um total de 53. Como eu já fiz uma, então eu preciso de mais 52 carreiras, certo? Então, agora, ó, eu vou seguindo nesta sequência. Vou fazendo, ó, um zigue-zague, pegando um prego sim e um prego não. E depois eu vou voltando, pegando os pregos que ficaram vazios, ó. Aí, eu vou passando o meu pontinho, ó, de baixo para cima. Esse fio aqui, ele é um pouco escuro, né? Então, talvez fique um pouco difícil para vocês enxergarem. Mas aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar a videoaula de como tecer o ponto meia, na onde eu faço com uma cor mais clarinha. E fica mais fácil de visualizar, tá bom? Então, eu já fiz aqui 2 carreiras. Agora, eu vou continuar até eu chegar no meu comprimento desejado. Assim que eu finalizar, eu volto aqui com vocês. Bom, já completei aqui as minhas carreiras, tá? Eu fiz aqui
53 carreiras, ó. 53 carreiras no ponto meia. Agora eu vou tirar o meu trabalho do tear, tá? Vou tirar daquela forma simples que a gente tira normalmente. Eu vou passar os meus pontinhos de cima para baixo e vou tecer. Se quiser passar de baixo para cima, também pode, tá? Se quiser tirar de uma outra forma, também pode. Eu vou tirar da forma bem simples, porque o nosso casaquinho é uma peça simples, né? Então... E aí, eu vou seguindo assim, ó, tecendo o pontinho de cima no pontinho de baixo, até eu chegar aqui no meu prego número 1. Cheguei aqui, ó, no meu prego número 1, faço a mesma coisa, teço ele, certo? Aí, eu volto aqui e vou fazer da seguinte forma agora. Eu vou pegar, esse é meu prego número 24, esse é o 23. Então, eu pego o último, penúltimo. Pego o penúltimo, passo para o último, teço o último, passo o último para o penúltimo. Esse agora virou o último. Pego o penúltimo, passo para o último, teço o último, passo o último para o penúltimo. Último, penúltimo. Pego o penúltimo, passo para o último, teço, passo o último para o penúltimo, certo? E eu vou seguindo assim, também, nessa sequência, até eu chegar lá no meu prego número 1. Opa, ficou um fiozinho aqui. Tá, ó, último, penúltimo, pego o penúltimo, passo no último, teço o último, pego o último e passo para esse que ficou vazio, certo? Vou fazendo isso até chegar aqui no meu prego número 1. Já cheguei aqui, ó, nos meus dois últimos, então, eu pego o último, penúltimo, passo para o último, teço, aí eu não preciso passar para esse, né, porque praticamente já acabou. Então, eu pego, dou uma puxadinha no meu fio, tiro ele daqui, ó, passo ele aqui na frente e teço. Feito isso, eu corto o meu fiozinho e puxo aqui, ó. O meu trabalho já saiu do tear, ó. Tá vendo aqui, ó? Já ficou pronto aqui a frente do meu casaquinho. Então, deixa eu dar uma erguidinha aqui na minha câmera, pra mostrar melhor. Vendo aqui? Essa é uma frente. E aí, você vai fazer a outra igualzinho. Já tem uma outra feita aqui, ó. Então, vão ficar duas peças iguais. E aí, agora eu vou medir aqui pra vocês. Então, ó, de largura, vai ficar uns 15 centímetros, tá? Ó, 15 centímetros. Deixa eu mostrar aqui. Vendo aqui, ó. 15 centímetros de largura. De altura, tá dando aqui, ó, uns 23 centímetros, tá? Então, 15 por 23. E aí, ó, se vocês verem, eu segui a mesma receita que eu fiz na videoaula anterior deste casaquinho aqui, ó. Eu tenho a videoaula desse casaquinho, ó, que eu fiz no tear da Marta, que é esse daqui, certo? No fio molê. Agora, o que eu tô... Molê? Acho que é molê mesmo, agora eu nem lembro, mas tem lá no videoaula eu mostrando direitinho. Aí, agora, eu usei o fiozinho de bebê nesse tear de pregos, seguindo os mesmos passos da receita que eu fiz esse daqui, certo? E se vocês olharem, ó,
praticamente ficou aqui, ó, do mesmo tamanho. Tá vendo, ó? Ficou do mesmo tamanho. Por quê? Porque eu fiz amostras, né? Isso que eu mostrei na videoaula desse casaquinho. Se vocês quiserem ver direitinho eu explicando em relação às amostras, dá uma olhada na videoaula que eu gravei deste casaquinho que vocês vão entender melhor. Então, ó, eu tenho aqui a amostra desse ponto e a amostra deste ponto, que são, ó, bem parecidas. Então, quando a gente tem amostra, a gente consegue tecer peças, né, com outros equipamentos e com outros fios também, que dá certinho. Só não vai ser o mesmo ponto, porque esse aqui é o ponto ezinho que a gente faz no tear de pinos, e esse é o ponto meia que a gente faz no tear de pregos. Então, não dá pra ficar 100% igual, certo? Mas, se vocês observarem aqui, ó, o tamanho ficou certinho, ó, a frente, ó. Então, a frente aqui as duas frentes do casaquinho deu certinho. Certo? Deu pra vocês entenderem? Então, agora a gente vai seguir com as outras partes do nosso trabalho. Bom, pessoal, já estou aqui, ó, com todas as minhas partes prontas do casaquinho. Agora a gente vai tirar as medidas, né? E eu vou falar pra vocês aqui a quantidade de carreiras e de pregos que eu utilizei novamente, tá? Pra vocês anotarem aí. Então, ó, essa daqui ficou as costas, que são 2 peças que a gente vai unir pra fazer as costas, porque o nosso tear, ele só tem 26 pregos. Certo? Não tô utilizando um tear grande de 40 pregos. Mas se você tiver um de 40, você já monta 40 pregos e faz aqui, ó, 53 carreiras, certo? Como eu estou utilizando esse tear pequeno, que só tem 26 pregos, então o que eu fiz? Eu fiz 20 pregos e 53 carreiras. E fiz 2 peças. E agora eu vou unir, certo? Para formar as costas. Então, ó, ficou assim as medidas. Ficou aqui, ó, 12 centímetros. 12 por uns 23 centímetros. 12 por 23. E aí, você vai fazer 2 peças iguais, tá? Que dessa daqui vai ser as costas. E aí, eu tenho aqui a manga, que vai ser assim, ó, que eu vou dobrar. Então, a manguinha, eu montei aqui 24 pregos e teci 49 carreiras, tá? Então, deu aqui, ó. Deu uns 15 por 23, tá? Deu praticamente igual às outras, mas a diferença é que a gente vai costurar aqui na lateral, tá bom? Às vezes, se você utilizar um fiozinho diferente, um pouquinho mais grosso, um pouquinho mais fino, vai dar algumas diferencinhas, né, de centímetros, mas não vai mudar muita coisa não, tá bom? Então, agora, depois de eu ter mostrado pra vocês aqui as medidas, eu vou costurar, tá? E essa manguinha também eu fiz 2 iguais, tá bom? Bom, pessoal, eu vou começar a costurar as costas, tá? São aquelas 2 peças iguais de 20 pregos e 53 carreiras, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer assim, ó. Vamos unir essas 2 partezinhas aqui. Então, se vocês prestarem atenção aqui, eu tenho, ó, vários pontinhos aqui, ó, pontinho meio, tá vendo, ó? Aqueles pontinhos que a gente tem aqui na lateral, ó. Certo? Então, fica tipo um Vzinho. Aí, fica um pontinho do lado de dentro, né? Uma perninha do lado de dentro, uma perninha do lado de fora, que forma um Vzinho, tá? Isso é dos 2 lados. Então, eu vou vir aqui com a minha agulha, ó, e vou pegar a partinha que tá do lado de dentro. Então, ó, eu tenho aqui uma parte do meu Vzinho, tá vendo? Uma partinha tá aqui, outra partinha tá lá. Então, eu pego a parte de dentro, vou do outro lado e também, ó, pego a parte de dentro do Vzinho. Vai ficar um V. Tenho a partinha aqui, a partinha de fora. Eu vou pegar sempre a parte que tá no meio, na parte de dentro. E vou passar
um dentro do outro, ó, certo? Aí, vou lá no próximo, ó, entro e puxo. Passo uma argolinha dentro da outra. Vou lá na próxima. Entro aqui. Opa, entrei na errada? Ah, não, certinho. Entro aqui, puxo a argolinha e passo uma dentro da outra. Vou do outro lado. Entro no Vzinho, puxo e vou costurando, ó. Eu vou entrando no Vzinho e puxando o fiozinho e costurando. Esse fio, ele é escuro, então não dá pra enxergar muito bem, mas eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link de uma videoaula onde eu faço essa costura com um fio mais claro, tá? Então, você vai fazendo isso, ó. Entra no pontinho e puxa a argolinha. Entra no outro pontinho, puxa a argolinha. E olha como que vai ficando o nosso trabalho. Fica super bonito, ó. Então, eu vou continuar fazendo isso até chegar aqui no início, tá? No topo das costas. Ó, já cheguei aqui, ó, no meu último pontinho, ó. Aí, eu vou lá do outro lado, pego meu pontinho, passo aqui de baixo, venho aqui do outro lado, e aí, acabou. Tem mais um aqui. Ficou um pontinho aqui, tá vendo? Esse pontinho, eu simplesmente pego aqui o meu fiozinho, esse fiozinho que eu deixei sobrando aqui, de quando eu arrematei, passo dentro da argolinha, ó. E consegui fazer toda a costura direitinho, ó. Aqui ficou certinho, porque é o final, então eu vou arrematar aqui depois. E olha como que ficou a costura, gente. Olha como que ficou bem bonita a costura. Quase não aparece, tá vendo? Aí, aqui, deu uma diferençazinha, deu um Vzinho, depois a gente faz um arrematezinho aqui também, se vocês acharem que é necessário, tá? E aí, ela ficou assim. Aí, o que que eu vou fazer agora? Aqui eu tenho o ombrinho, certo? O ombrinho, eu vou separar, ó, 10 arrematezinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na verdade, tem um aqui antes, né? Tem um bem antes pequenininho aqui. Então, ó. Tem um bem antes aqui, que é bem pequenininho, que não tá aparecendo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui, eu vou separar 10 pontinhos aqui. E 10 pontinhos do outro lado do meu ombro, tá? Aí, eu vou pegar uma frente aqui, ó. Essa aqui é a frente. Essa aqui, que é a frente. É isso mesmo, essa daqui é a frente. Então, eu já separei aqui, ó, nas costas. Pus um marcador em cima, contei 24. Na frente, um marcador em cima e contei 24, tá? Porque a gente vai costurar aqui embaixo, aqui vai ficar a parte do bracinho. E aqui também eu vou contar 10 pontinhos, né? Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aqui. Então, o que que eu vou fazer agora? A mesma costura que eu fiz nas costas, eu vou fazer aqui. Então, eu vou pegar aqui a minha agulha, tá? Tá vendo aqui? É o meu pontinho. Então, eu vou entrar no ponto aqui, ó. Aqui é um Vzinho, eu vou entrar nele. Já vai dar uma argolinha pra mim. Vou lá do outro lado e vou entrar também aqui no ponto. Vou entrar, vão ficar com 2 argolinhas, vou passar uma dentro da outra. E vou fazendo isso, ó. Venho desse lado, pego uma argolinha e passo. Entro aqui no pontinho, pego a argolinha e passo. Tá vendo, ó? E vou unindo os pontinhos, tá? Se vocês quiserem costurar com a agulha de tapeceiro, pode também, tá bom?
pode costurar do jeito que vocês desejarem. Esse daqui eu gosto de fazer porque não gasta fio, né? Eu não preciso pegar um pedaço do meu fio, cortar, colocar na agulha e costurar. Eu só venho aqui, né, com a minha agulha de crochê e vou unindo os pontinhos aqui, ó. Do mesmo jeito que eu fiz a união das costas, eu vou unir aqui os meus ombrinhos, ó. Tem mais um desse outro lado aqui, que fica meio difícil de enxergar, porque o novelo é escuro. Aqui tem mais um. Aí, pego mais um aqui. E prontinho, ó. Já fechei aqui também, certo? Aí, eu vou pegar esse pontinho aqui, ó, e vou colocar um marcador. Então, eu já uni o meu ombrinho. Já fiz as costas, já uni o ombrinho, aí eu vou pegar agora uma manguinha. Vou pegar aqui, ó, uma manguinha. Essa manguinha eu dividi da seguinte forma, ó, 24 pontos aqui, um no meio, mais 24 deste lado, porque não foi um total de 49 carreiras, então 24 mais 24 dá 48, com mais um ponto, 49, tá? Então, por que que eu fiz isso? Eu vou vir aqui agora, ó, a minha costura aqui do ombrinho já tá feita, e eu vou vir aqui agora e costurar, ó, 24 com 24, tá vendo aqui, ó? 24 com 24, o pontinho do meio, que é esse aqui, eu vou costurar com o pontinho do meu ombrinho, e depois mais 24 com 24 deste outro lado, pra gente fechar, certo? Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou vir aqui, ó. Vou pegar minha agulha, vou colocar dentro do pontinho, vou lá do outro lado, mesma coisa. Colocar aqui, ó, dentro do pontinho. Deixa eu ver se é esse aqui. Aqui, ó, dentro do pontinho. E vou tecer. Então, eu vou entrando, ó, dentro dos pontinhos, igualzinho eu fiz nas costas. Vendo aqui, ó, vou entrando nos pontinhos, no Vzinho, ó. Entro no Vzinho e puxo a argolinha. Entro no Vzinho e puxo a argolinha, tá? São os pontinhos das laterais. E eu vou fazendo isso, ó, até o final. Eu gosto bastante de fazer essa costura porque economiza e fica um trabalho também super bonito, eu gosto bastante, tá? Mas vocês podem costurar da forma que vocês desejarem, tá bom? Isso aqui é só mais uma opção. Tá vendo aqui, ó? Já começou a fechar. Então, eu vou fechar aqui até chegar no meio pra mostrar pra vocês na hora de unir o pontinho do ombro e já volto com vocês. Ó, já costurei aqui as 24 carreirinhas, 24 pontos. E agora, eu cheguei aqui, ó, no pontinho do ombro e no outro pontinho, que seria o pontinho que dá 49. Então, o que que eu faço? Eu vou do lado de lá. Ó, eu tenho essa argolinha que ficou presa aqui, vou na argolinha do ombrinho e passo, certo? Agora, eu venho na argolinha aqui do pontinho do meio da manga, tiro, entro nela, aqui, ó, entro nela e teço. A partir daí, eu continuo normal. Continuo normal, ó, pego o outro pontinho daqui, ó.
Entro nele, ó. Opa. Tá pegando dois aqui. Aqui, ó. Teço. Agora, eu vou no outro ponto do outro lado. Pego ele aqui e teço também. Vendo, ó? Já costurei a parte do ombrinho com essa outra parte do bracinho. E eu vou completando, ó. Eu vou completando. Pego de um lado, teço. Pego do outro lado, teço. E vou fazendo assim até chegar lá no finalzinho, lá. Então, ó, eu continuo aqui. Pego de um lado, pego do outro. E vou costurando, ó, até chegar aqui. Bom, cheguei aqui, ó, no finalzinho. Agora, só falta esse daqui, ó, o último. E o do outro lado aqui agora. Certo? Aí, aqui ficou uma argolinha. Eu vou e coloco aqui, ó, o meu marcador, pra eu não perder esse ponto, tá? E olha como que ficou. Vendo aqui? Fechei o ombrinho e fechei a manguinha. Olha como a costura ficou bonita, ó. Tá vendo? Ela tá bem aqui, ó. A costura do ombro e a costura também aqui da parte do bracinho, tá? Daí fica assim, ó. Vendo aqui? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou costurar aqui do mesmo jeito. Vou costurar aqui e vou costurar aqui, tá? Essa parte da manga e essa parte da lateral, tá bom? E aí, depois que eu terminar este lado, eu vou fazer o outro lado igualzinho, tá? Colocar a frente, costurar, colocar a manga e realizar a mesma costura que eu fiz deste lado, eu vou fazer do outro lado também. Então, eu vou finalizar aqui a costura e eu já volto para mostrar para vocês. Bom, pessoal, e assim ficou o casaquinho, tá? Eu fiz a costura das costas, ó. Aí, eu fiz essas bordinhas, né? Fiz aqui a costura do ombrinho, costurei aqui também o bracinho e a lateral. E aí, depois que eu costurei, eu bati esses botãozinhos de pressão e fiz aqui uma bordinha que é opcional, tá? Eu fui fazendo 3 correntinhas e aí eu pegava um pontinho, 3 correntinhas, e fui fazendo também de 3 em 3 pontos, tá? Pulei 3 pontinhos, peguei, fiz 3 correntinhas, pulei 3 pontinhos, lacei, fiz 3 correntinhas. Então, vocês podem fazer da maneira que vocês quiserem, tá? É opcional. E o casaquinho ficou desse jeito. Certo, pessoal? Então, assim ficou o nosso trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu vou respondendo pra vocês, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like de vocês, que é muito importante. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.